Capítulo 41, Primeira Classe. Para ela, arco e flecha era algo que ela amava e odiava. Embora ela estivesse fazendo o seu melhor para proteger o prestígio de sua professora, chegou um momento em que suas melhorias com arco e flecha estagnaram. A melhor discípula de seu mestre já havia alcançado o 7º nível de arco e flecha, mas ela só conseguiu chegar ao 4º. Desde que ficou presa no 4º nível, incapaz de pisar no 5º nível por mais de um ano, ela decidiu apertar os dentes, cortar viagens e tempo de lazer, e tentou polir suas habilidades todas as noites. No entanto, mesmo com tudo que ela não mostrou nenhum sinal de melhora, e esse fato a tornou extremamente sensível, e por isso ela não permitiu que ninguém assistisse sua prática. Morra! Nayeon, eu não sou ele. Não vomite bobagens e apenas morra. Shonayeon pisou freneticamente em Kang Seul-hyan, que ainda estava deitado no chão. Ela não pisou nele a ponto de matá-lo, ela apenas bateu nele com raiva. Sua raiva só tinha acabado quando o homem tinha desmaiado. Aya! Agora ela se sentiu um pouco aliviada. Ela queria saber se Kim Majin a estava espionando de novo, só para descobrir que era alguém novo. Ela reconheceu que poderia ter sido uma resposta sensível, mas por que alguém viria à área de treinamento quando ninguém estava lá? Porque eles não queriam ser vistos pelos outros. E ainda assim, alguém tinha vindo se escondendo e olhando para ela, o que não foi diferente de humilhá-la. Ele desmaiou. Para isso, Shonayeon olhou para a voz que saiu. Lá, ela viu que Mumu estava carregando Kim Majin que tinha uma flecha presa em sua bunda. Shonayeon franziu a testa. Minha flecha! Então esse estava assistindo também? Ela agarrou o arco que estava perto de seus pés e atatado uma flecha, apontando para Mumu. Mumu acenou para ela e disse, não atire. Eu só preciso tirar o senpai. Isso soa engraçado, especialmente quando essas coisas vêm de uma pessoa tentando roubar as técnicas de artes marciais de outra pessoa. Pontada. Assim que a corda foi lançada, a flecha voou violentamente em direção a Mumu. No entanto, com uma mão, Mumu simplesmente pegou a flecha que veio para ele. Com isso, Shonayeon estreitava os olhos. Ela carregou a flecha com energia suficiente para ameaçar o homem, mas ele ainda a agarrou como se não fosse nada. Ele não é normal. Nunca tinha visto seu rosto antes, e com ele parecendo tão jovem, ela tinha assumido que ele era um calouro. No entanto, olhando como ele tinha pego a flecha, ele parecia ter habilidades marciais consideráveis. Mumu, que tinha agarrado a flecha, tentou se aproximar dela. Houve algum mal-entendido, eu só vim aqui para levar esse senpai embora. Antes que Mumu pudesse terminar as palavras, Shonayeon puxou 2 flechas e atirou em Mumu. Ao mesmo tempo, ela atirou outra flecha e aumentou a distância entre ela e Mumu, girando seu corpo em volta antes de deixar a flecha voar. 2 flechas voaram diretamente para Mumu junto com uma misteriosamente curvada, mas esta foi apenas uma de suas técnicas. Flecha da canção do Salgueiro. Era a flecha da canção do Salgueiro. Uma das melhores técnicas que ela conhecia. A flecha se inclinou um pouco e voou para as costas de Mumu. Esta técnica mudou o caminho da seta. Como alguém poderia evitar todas as flechas que vinham de 3 direções? Naquela hora, Mumu soltou Kim Majin que ele estava carregando e pegou as 2 flechas com as 2 mãos ao mesmo tempo. A mulher gemeu para ele. Ao contrário do primeiro, essas 2 flechas tinham um tremor em seu movimento, então seu caminho era instável. No entanto, este homem tinha precisamente capturado Los, ele tinha olhos muito bons. Mas, o que ele está fazendo? A flecha da canção do Salgueiro estava voando por trás e parecia que ele não estava pensando em evitá-lo. Confusa, ela exclamou. Atrás de você. Mumu balançou a cabeça e virou-se. Ouvindo o som da flecha batendo em algo, Shonayeon foi às pressas para Mumu. Se este homem fosse pelo menos um pouco sensível à energia, ele poderia ter adivinhado a direção da 3ª flecha e se afastado dela, mas ele não fez. Então agora o que ela deveria fazer? Quando Mumu voltou para ela, ela notou que ele tinha pego a flecha com a boca. Shonayeon, que estava se aproximando dele, de repente parou. Ela pensou que ele precisava evitar a flecha, mas em vez disso ele pegou com a boca. Ela ficou completamente espantada. Espere, estava carregado de energia, então como? Os olhos de Nayeon se abriram. Se aquele homem não tivesse focado energia em sua boca naquele momento, todos os seus dentes teriam sido quebrados e sua boca rasgada em fitas. Cruz. Naquele momento, a flecha que Mumu estava mordendo quebrou. Mumu gentilmente levantou as mãos, deixando as outras 2 flechas no chão. Desculpe. Ele disse como se não fosse nada.
Shonayon olhou para ele com um olhar absurdo em seu rosto e baixou o arco. Eu realmente não sou talentosa? Embora este homem tivesse a etiqueta de um líder de andar, ele ainda era um calouro que parou seu arco e flecha. Isso também não à mão, mas pela boca. A decepção que isso trouxe foi indescritível. Mumu coçou a cabeça e falou enquanto olhava para seu rosto decepcionado. Eu sinto que você entendeu mal. Eu e o sênior só viemos aqui para pegar que imagem que saiu sem permissão. É isso? Ela já estava exausta emocionalmente, então ela não se importava com isso. Ele só estava aqui para pegar que imagem de volta, e agora seu veteranos estava desmaiado. Naquele momento, que imagem que estava no chão murmurou. Shonayon, de preferência, duque arco, espada, combina com você, melhor, Essas palavras saíram enquanto ele ainda estava desmaiado. Quem é você? Ao ouvir isso, a expressão de Shonayon foi terrivelmente distorcida, e seu rosto foi corado vermelho. Mesmo que não fosse por isso, ela ainda estava tentando seu melhor para compensar a falta de talento que tinha no arco e flecha. Ela não precisava ou queria ouvir tais coisas. Shonayon, que odiava essas palavras, desenhou sua flecha na outra bunda de Kimagem. Mumu cobriu Magem com seu corpo. Pare com isso. Saia do caminho. Shonayon disse com lágrimas cheias em seus olhos. Não importa o que os outros disserem, ela ansiava pelo arco. Mova-se. Será difícil se ambos os lados forem atingidos. Uma lágrima escorreu pelo olho direito, e ela murmurou. Que direito você tem a dizer que eu não tenho um talento para arcos? Por que você está tão preocupado com o que os outros dizem? O quê? Na pergunta de Mumu, ela franziu a testa. Para ela que estava intrigadora e brincando com a flecha, disse Mumu. Veja, meu pai me disse que se nos falta algo, podemos apenas preenchê-lo. Então ele me disse para não ser influenciado pelas coisas ruins que os outros têm a dizer. Bochechas de Shonayon tremia com essas palavras. Ela não achava que seria confortada pelas palavras de um júnior que tinha acabado de conhecer pela primeira vez. Para isso, ela enxugou as lágrimas e sorriu ligeiramente. Seu pai parece um homem sábio. Ele é. Então você acha que pode ver o que falta meu arco e flecha? Fazia muito tempo que alguém olhava e criticava seu arco e flecha. Ela praticava com toda a sua força, mas agora que ela estava prontamente aceitando que ela estava faltando algo, ela perguntou a Mumu se ele sabia o que era. Mumu inclinou a cabeça. Ele não tinha pensado nisso. Ele só estava preocupado em pegar a flecha. No entanto, olhando para os olhos cintilantes de Nayon, que parecia esperar algo dele, ele disse. Você não está faltando com força? Força! Com essas palavras, ela caiu na gargalhada. Ele a confortava, mas este calouro não sabia muito sobre arcos. O arco é uma arma onde a elasticidade é importante. Se ela não tivesse força, teria treinado para isso no passado, mas agora que ela estava em um dique mais alto. Contada. Naquele momento, algo passou por ela. Seu cabelo tremulava da força. Um som de batida veio por trás. Para Shonayon parecia que Mumu tinha jogado algo. Então ela virou a cabeça. Ela viu sua flecha embutida na parede do centro de treinamento. A parede lentamente rachou ao redor da flecha, e então de repente um buraco bastante grande, foi perfurado na lateral do centro de treinamento. Sua boca abriu em choque. Ao contrário dos outros centros de treinamento, o centro especial era feito de um tipo diferente de pedra, para que não se rompesse. Mesmo que fosse atingido com uma arma carregada de energia, seria preciso muitos golpes e tempo para danificar a parede, o que significa que uma única flecha não deveria ter sido capaz de fazer muito. Mas esta flecha tinha perfurado através dele, isso significa que esta parede não poderia mesmo sobreviver a um único golpe. Para Nayon, que estava em uma perda de palavras, Mumu simplesmente disse: se você está com falta de força, tudo o que você precisa fazer é fazer um pouco. Que lógica insana é! Naquela hora, os olhos de Nayon se abriram. Até agora, ela estava muito obcecada com precisão, tentando acertar com precisão o alvo. Mas essa não foi a resposta certa. Se a força foi colocada na seta, então o efeito seria ainda maior do que a precisão. E um exemplo disso foi a parede do centro de treinamento. Aí, seu rosto se iluminou. Finalmente, ela conseguiu a pista para subir de nível. Nisso, ela olhou para Mumu com grande alegria. Para me dar iluminação desta maneira. Foi um absurdo. Para dar esclarecimento com palavras vagas como se ela não tivesse força, essa criança deve ter sabido o que lhe faltava. E até para ajudá-la na Academia de Artes Marciais Celestes, onde os alunos competem uns com os outros. Por que você está olhando para mim assim?
Shonayon, que ficou assustada com a pergunta de Mumu, balançou a cabeça e virou-se. Ela parecia envergonhada. Obrigada. Por causa do que você disse, agora sei o que estava errado. Ela queria expressar sua gratidão, mas estava um pouco envergonhada demais para olhar nos olhos de Mumu. Era difícil adivinhar o que ela estava sentindo. Isso é ótimo. Então eu posso ir embora. Ufa! Mumu tentou carregar Kang Seol-hyeon e Kim-agin nos ombros. Tudo que ela fez foi desprezar esse cara, e ele não parecia nem um pouco magoado com as ações dela. Espere. Qual é o seu nome? Eu? Mumu? Mumu? Um nome estranho. Depois que Mumu saiu, ela repetiu o nome por um longo tempo. No dia seguinte, Moilva estava segurando seu estômago enquanto ela ria. Quaha! O que é aquilo? E assim você foi incomodado pelo veterano que desmaiou ontem à noite? Oh, estou cansado. Ela nunca esperou que Kang Seol-hyeon fosse tão falante. Mumu acenou com a mão como se estivesse cansado. Vendo isso, Jin-wook clicou sua língua. Ele se perguntou como ontem aconteceu. Tão estúpido. Foi então que Ai-hyeon se aproximou e o cumprimentou. Bom dia, você completou a aplicação de artes liberais? Claro. Moilva pegou um jornal. No papel estavam vários assuntos que poderiam ser levados. Entre eles, os nomes em vermelho eram assuntos obrigatórios para o calouro. Entendendo o elegante trabalho de Pelev. Luta corpo a corpo. Introdução às armas. Métodos de artes marciais de defesa para iniciantes. Introdução aprofundada à energia interna. Utilização da energia. Batalha prática. Universidade. Estes foram os assuntos que todos os primeiros anos teriam que tomar. Além desses 8 cursos, os calouros também devem fazer de 3 a 4 cursos de artes liberais. No início, Moilva concordou em discutir cursos de artes liberais com os outros, pois ela tinha aprendido com Ai-hyeon que seria melhor escolher o curso que se gostaria. Como se um curso fosse reprovado, então eles seriam forçados a fazer uma maquiagem. Então, todos decidiram fazer a aula de artes liberais que cada um queria. Eu escolhi isso. História de Morim. Pontos de sangue básicos. Noções básicas de remoção de veneno. Ela escolheu aqueles depois de examinar cuidadosamente o que ela queria. E eram eles que poderiam facilmente obter-lhe as notas que ela precisava. Por outro lado, Jin-wook levou. Método interno de cultivo de energia em profundidade. Diferença entre energia interna e externa. Compreensão aprofundada da vedação dos pontos de sangue. Ah, esses parecem um pouco interessantes. Moilva clicou sua língua quando ela olhou para ele. Ela não sabia por que escolher as difíceis quando tinham que mirar em boas notas. Moilva olhou para Mumu. E você? Eu? Mumu pegou um papel e mostrou. Exercício e fisiologia. Método sábio de treinamento muscular. Importância do treinamento de energia externa. Vendo isso, Moilva colocou as mãos perto do queixo e perguntou. Você realmente precisa ouvir essas coisas?